No mundo, acho que a gente poderia dizer que tem três tipos de pessoas. Teriam as almas mais velhas, as almas meio adultas, né? E as mais crianças, que não tem nada a ver com a idade cronológica da encarnação, né? A idade da vida atual, e sim com a idade da alma. A idade da alma como humano, né? Porque antes de ser humano, a nossa alma, nós éramos animais. Antes de ser animal, era um bicho, uma coisa mais simples aí, né? Sei lá, protozoário, ameba, tudo evolui. Tudo é um fractal do Criador e tudo evolui. Seria absurdo, né? Muitos aí acreditam no absurdo e achar que nada evolui, só a gente. E não há nada melhor no universo, só a gente. Nossa, né? Puxa vida. Os animais apenas nos servem. A gente pode fazer o que quiser com eles. Comer, inclusive, né? Que horror. Canibais nós somos. Matamos e comemos nossos irmãozinhos mais novos. Então, os espirituais seriam as almas mais velhas. Lógico que tem alma muito mais velha e nem tanto. Jesus, quando estava aqui, era uma alma, né, muito mais velha, sabia muito mais. Depois tem as almas médias, né? Chamamos de adultos. E as crianças, que são almas novas como humano. Há poucas encarnações passadas ainda era animal. Então essa divisão nós podemos chamar de uma maneira melhor para compreender que nós temos os seres humanos espirituais, os mentais e os selvagens. Os selvagens agem mais ou menos como os animais selvagens agem, porque até poucos milênios atrás ele ainda era um animal. Então o animal não tem limite. O que puder roubar, ele rouba. O que puder fazer que for mais fácil, ele vai fazer. Se contrariar o interesse dele, ele vai matar, ele vai mentir descaradamente. Depois tem os mentais, né? Que não chega a ser tão selvagem, mas também não rouba tanto, mas rouba. Não mente tanto, mas mente. E às vezes esses mentais, quando falta espiritualidade, muitos acabam sendo arrogantes, prepotentes, porque tem a mente, se acha melhor do que os outros. Não tem a compreensão de que ninguém é melhor que ninguém. Às vezes são almas mais novas e almas mais velhas. Imagina uma pessoa de 33 anos, né, uma alma antiga, né, mas vamos dizer que tenha, como ser humano tenha 33 anos, convivendo com pessoas de 11, 12, 13, 14 anos. Você vai se achar o melhor do que eles? São crianças. E quando você tinha a idade deles, você era pior do que eles são hoje em dia. Nem todos, né? Não digo esses que são mais selvagens mesmo, que tem muitos selvagens que não estão roubando descaradamente, matando, mas se der oportunidade, eles vão para essa linha. E aí a pessoa que é mental, que é intermediário, que não é espiritual, e não tenha dúvida que poucos religiosos são espirituais. Religião, para mim, espiritualidade, né? São coisas distintas. A gente vê, lógico que tem religioso e não religioso como espiritual. Na parte espiritual eu vejo mais almas antigas que seriam mais espiritualistas. Fazer o quê? É o que eu penso. Né? Porque tem religioso aí que a maioria talvez seja mental e tem os, né, na fase mais selvagem também. Né, que mentem, que contam as mentiras absurdas, só para pensando no vil metal. E a gente vê aí, né, às vezes tá um monte de gente aí apoiando, falando mal do selvagem e tendo que apoiar os mentais, apesar de ver que tem os mentais que contam umas mentiras absurdas. São inteligentes, porque começou a ganhar dinheiro assim, estuda, pesquisa, mas falta muito, né? E ele também não é tão mental assim, apesar de parecer que é muito mental. Senão não contaria esse monte de mentira, não ficaria enganando as pessoas. Isso é falta de caráter.
E aí age com arrogância e prepotência. Quem nunca viu uma pessoa que fale assim? Olhe para mim, sou uma pessoa maravilhosa, incrível, eu sou demais. Falta muita espiritualidade, né? Falta aí desenvolver melhor o caráter. E aí essas pessoas, muitos que são arrogantes e prepotentes, estão por cima, já que são mental, geralmente estão por cima financeiramente falando. E aí, essa prática de arrogância, de prepotência e até, sabe, de fazer um mundo que não dá oportunidade para os outros crescerem, fazem com que os selvagens se revoltem. É lógico que não é toda pessoa mais pobre que é selvagem. Tem muita gente pobre que é mental. E também tem os espirituais. É que, lógico, a questão financeira ajuda, né, a você a ter acesso a mais informações, ter mais tempo, né, do que ficar horas trabalhando aí duramente, de forma braçal e cansativa, que não te exija mentalmente e depois, quando você para trabalhar, não tem interesse em buscar um aperfeiçoamento mental. Então, esses mentais são um pouco melhores, mas dentro dessas condutas erradas de alguns, que às vezes você fala tem que seguir esse, né, se for precisar apoiar alguém, em detrimento do selvagem, mas são esses que, sem saber, estão gerando a revolta dos mais selvagens. Hoje é dia 6/8, hein? Já falei que vai ter portal. Não sei se eu vou publicar.